Mas o que é isso? Mas o que é isso? Deixa eu experimentar o som aqui. Aí, chama, chegou. Um meador que você quer comer. Da conta. Essa aí. Da conta. Essa aí. Ela olha aqui. Olha aqui, ó. Outro meador. Essa aqui é os meadores que não sabe, meu irmão. E decidi. Assim vai começar. Vamos pegar, vai. Visão. Visão. Vocês verem. Pelo menos vai ter mais uma BRF. Vocês verem. Pelo menos vai ter mais uma BRF.
Mais um. Mais uma BR desbloqueada no mapa aqui, né? O S, Santa Catarina, já vai ser já vai já vai são, deve ser educação social, entendeu? Do jeito deles, né? Vou tentar sua história, tá certo? O é louco, mas é isso. Social, 100% de melhor, cara. Você queria pensar mais fora e tal, você consegue.